O novo Evil Dead tá chegando e nesse vídeo você vai conferir o resumão completo de todos os 4 filmes da franquia, mais a série Ash vs Evil Dead, entender as confusões de cronologia e também entender o Livro dos Mortos. Então, ó, vamos nessa! Vocês nos despertaram de nosso sono eterno. Vocês vão morrer! Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, se esse vídeo der certo, eu vou quinta-feira assistir o novo Evil Dead nos cinemas, que inclusive tem gente passando mal no meio da sessão e claro, trago o vídeo aqui pro canal, então tudo depende de vocês. A Morte do Demônio. Lançado em 1981 e dirigido pelo Sam Raimi, Evil Dead, ou Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, acompanha 5 jovens que resolvem passar uma noite em uma casa abandonada no meio do mato. Lá, enquanto os demais exploram a casa e percebem algumas coisas bem esquisitas, Sherry, que estava desenhando na maior paz, passa a ser brevemente possuída, sendo forçada a fazer um desenho meio bizarro. Logo depois, a porta do porão se abre do nada, com Ash e Scott descendo para averiguar. Lá, eles encontram um livro bizarro, uma adaga cheia de caveiras e um gravador de voz. Olha só isso. Já avisei que vai dar merda isso. Os dois sobem e reproduzem a gravação, e nela, um explorador explica o que está acontecendo. Ele estava explorando as ruínas de Kandar, quando achou esse livro bizarro e resolveu se mudar para essa casa abandonada para estudá-la. Ele descobriu que esse livro se chama Naturon Demonton, ou o Livro dos Mortos, que foi feito com pele humana e escrito com sangue humano. O livro fala sobre possessão e ressurreição demoníaca, sobre os demônios que vagam por aí, que não estão mortos e sim adormecidos. Esses demônios podem ser acordados se o que está escrito nesse livro for lido em voz alta, dando assim permissão para eles possuírem os vivos. O livro ainda diz que caso uma pessoa seja possuída por um demônio, só há 3 maneiras de tirá-lo do corpo dela. Ou você enterra a pessoa viva, ou você queima ela com ela estando viva, ou você corta ela em pedacinhos. Nas 3 maneiras o hospedeiro morre e as 3 maneiras vocês vão ver ao longo do vídeo. Eles continuam ouvindo até que o pesquisador traduz uma frase do livro, ou seja, acaba acordando os demônios. Sherry, que estava incomodada após o evento anterior, resolve sair da cabana para tomar um ar e passear na floresta. Só que lá ela é atacada pelas árvores que estavam possuídas, e após descobrir que não tem como ir embora porque a ponte estava quebrada, ela volta para a cabana, onde é possuída completamente e começa os seus ataques, sendo trancada logo depois no porão pelo Scott. Detalhe que ela começa os ataques usando um lápis. Eu entendi a referência. Ela usa um lápis para atacar a perna ali da Linda. Então será que o John Wick usar um lápis como uma arma é uma referência a Evil Dead? Provavelmente não, mas eu achei essa coincidência bem interessante. Só que sorte de pobre dura pouco, porque logo depois Shelly, a namorada do Scott, também é possuída. Com Ash paralisado e em choque, Scott consegue derrotá-la a jogando no fogo, desmembrando todo o seu corpo e a enterrando no quintal junto com Ash, já que essa é uma das maneiras para derrotar os demônios de uma vez. Após isso, Scott toma a decisão de ir embora, indo embora por um caminho alternativo passando pela floresta. Mas como a floresta estava possuída, ele é brutalmente atacado e fica todo ferrado. E enquanto isso acontecia, Linda, a namorada do Ash, acaba sendo também possuída, porque a sua ferida na perna acabou a infectando. Nessa hora temos uma parte bem interessante, porque a Linda fica possuída e fica totalmente dodói das ideias. O demônio até finge que a Linda voltou ao normal para distrair o Ash, mas quando Cheryl, que estava no porão, mostrou que isso era uma tática, Ash cai na real e é forçado a remover a cabeça de Linda com uma pá, a matando e ficando todo ensanguentado logo depois. Só que quando ele volta para casa, ele percebe que Cheryl conseguiu sair do porão e que Scott também tinha se transformado, com os dois atacando o Ash constantemente. E após muito esforço, ele consegue pegar o Livro dos Mortos e o tacar no fogo,
fazendo assim Scott e Sherry virarem pó a lá o estalo do Thanos. Só que enquanto ele abre a porta no dia seguinte de manhã, achando que tudo isso acabou, vimos alguma coisa invisível indo em direção a ele e o atacando, com o filme finalizando com ele dando um berro. Putz, estou lascado! O filme é dirigido pelo jovem Sam Raimi, que fez ele no começo da sua carreira, e é estrelado, além de produzido, pelo Bruce Campbell, que faz o Ash. Os dois são melhores amigos desde a infância e resolveram se unir para fazer o filme, fazendo Evil Dead com apenas $350 mil, o preço de um salgado e guaravita no centro do Rio, e pô, cara, com esse orçamento, e para 1981, eles conseguiram fazer muita coisa aqui nesse filme. E com esse orçamento de troco de bala, segundo The Numbers, o filme arrecadou quase $30 milhões mundialmente nas bilheterias, ou seja, deu um lucro absurdo e claro, teria uma continuação. Eu vou te contar o que acontece após você deixar um like e um joinha aqui nesse vídeo. Se você está curtindo aqui esse resumo, dá essa força, esse vídeo dá um baita trabalho e assim você me ajuda demais. De coração, muito obrigado. Uma Noite Alucinante 2. Lançado 6 anos após o anterior, em 1987, e novamente dirigido pelo Sam Raimi, Evil Dead 2 é uma verdadeira noite alucinante, porque com mais orçamento, as coisas ficam completamente malucas. E vale a pena dizer nesse começo que Evil Dead 2 é um requel, ou seja, uma mistura de reboot com sequência. Como assim? Bom, o filme rebuta os acontecimentos principais lá do primeiro filme. Por exemplo, ao invés do Ash ir pra cabana com seus amigos e ter tudo aquilo que eu disse anteriormente, ele vai apenas com a sua namorada, a Linda. Lá ele encontra novamente o Livro dos Mortos e uma gravação do mesmo cara, que aqui descobrimos que se chamava Raymond. Na gravação, o Raymond conta e explica mais sobre o livro, que ele foi escrito há séculos atrás, que agora se chama Necronomicon As Mortes, mas que tinha se perdido em 1300, até que ele, enquanto explorava as ruínas de Kandar, junto com a sua esposa, filho e o namorado dela, achou esse livro e se mudou com a sua esposa para essa casa abandonada para estudá-lo em paz. Recitando-se as passagens do livro, é que se dá licença ao espírito do mal para possuir os vivos. Só que, quando ele foi traduzir o livro na inocência, Raymond acabou acordando os demônios, mas enquanto Ash ouvia a gravação, a sua namorada, a Linda, também foi possuída. Aí tem tudo aquilo de novo, ela fica possuída, Ash corta a cabeça dela, sai de manhã achando que tudo isso acabou, mas vê que um espírito estava o seguindo, assim como no final do primeiro filme. E agora sim temos a continuação dessa cena. Bom, esse espírito consegue possuir o Ash, mas sai do seu corpo por conta da luz do sol, e o Ash volta ao normal. Ele tenta fugir, mas vê que a ponte foi totalmente destruída, e quando vai ver, bom, já anoiteceu. Nessa noite, mais bizarrices acontecem. A Linda ressuscita e fica dançando sem cabeça. Ela depois une a cabeça com seu corpo e ataca Ash, que consegue matá-la de uma vez por todas. Só que a mão do Ash também é possuída, até emitindo um som que eu confesso que não sei de onde sai, mas enfim. Vale a pena dizer que esse Evil Dead 2 abraça pra valer a trecheira. É mais uma comédia trash do que de fato um terror. Porque com a mão possuída do Ash, temos várias cenas que são praticamente de comédia. Mas após não aguentar mais ver a mão desse jeito, Ash resolve cortá-la, cortando a mão direita. Só que a mão tem vida própria, parece uma mãozinha lá de A Família Addams, até que Ash finalmente consegue matar a sua mão com um tiro. Que frase estranha, mas enfim, e toma um banho de sangue logo depois. Só que quando ele acha que as coisas finalmente deram uma acalmada, a Annie, a filha do pesquisador que causou tudo isso, aparece ali na casa do seu pai com alguns amigos, atacando o Ash e o prendendo no porão, com suspeita de que ele matou seus pais. Uma história paralela do Ash nesse filme é a história da Annie, que achou uma nova página do Livro dos Mortos e foi levar para o seu pai para traduzir. Só que aí tem tudo aquilo que eu disse anteriormente. Ela continua explorando a casa para saber alguma novidade sobre o seu pai, até que acha e reproduz o gravador de voz, descobre toda a verdade e descobre que a sua mãe ficou possuída e foi trancada no porão.
Ao saber disso, eles tiram Ash ali do porão, só que Ed, o namorado de Annie, ficou possuído, com Ash o matando com machadadas, enquanto jorra sangue verde que parece slime. Porém, logo depois, a mão do Ash, que teoricamente tinha sido morta, reaparece e assusta Bob Joe, uma das moças que estava acompanhando a Annie, que fica assustada, foge da casa, vai na floresta e é morta pela floresta possuída. Enquanto isso, Ash e Annie descobrem que há uma maneira de reverter todo esse caos, recitando uma frase do livro. Porém, Jake, o namorado de Bob, pega e joga as páginas no porão, onde está a mãe possuída de Annie. Ele fez isso para forçar Ash e Annie a irem lá fora com ele para procurar a Bob. Eles vão lá, só que lá fora Ash volta a ser possuído, ataca o Jake e o deixa bem ferido, com ele sendo morto pela Annie logo depois por acidente. Ash volta para casa e, ao ver o colar que ele deu para sua namorada, ele recupera sua memória e volta a ser o Ash. Coloca uma motosserra no lugar da sua mão direita, pega uma arma e desce para o porão para pegar de volta as páginas do livro. Aí tem toda uma briga do Ash com a mãe da Annie, ele consegue recuperar as páginas e jogar para Annie, só que a mãe dela acaba saindo do porão, vira um monstro bizarro, mas é morta pelo Ash. Só que não acabou, porque a floresta continua possuída, fica aterrorizando eles, até que Annie consegue ler o que estava escrito ali na página e abre um mega portal que suga tudo e todos, incluindo o Ash e o seu carro. Onde é que eu tô? O filme termina com Ash sendo sugado pelo portal e voltando para o passado, voltando e indo parar na Idade Média. Lá, alguns cavaleiros vão matá-lo até que um monstro aparece voando. Ash o mata com um tiro e é tido como herói por todos. Só que ele não está nem um pouco feliz. E o que vai acontecer a seguir, eu vou te contar agora. Uma noite alucinante. Lançado em 1992 e novamente dirigido pelo Sam Raimi, Army of Darkness, ou Uma Noite Alucinante 3, se passa logo após o segundo filme, mas novamente ele faz uma mudança, porque ao invés do Ash cair no passado e logo de cara se tornar o grande salvador, ele primeiro tem que sofrer e sofrer bastante. Ele cai em 1300 e é confundido pelo Lord Arthur, que comandava aquele local, como um aliado do seu inimigo, e com isso Ash é feito de escravo. O Lord Arthur, que inclusive se parece muito com Jared Leto, ou é impressão minha? Voltando, Ash é forçado a cair em um buraco cheio de demônios, chega a matar alguns deles, mas como um dos magos do Arthur acha que Ash é um salvador profetizado no livro dos mortos, ele o ajuda dando a ele a sua motosserra, e assim Ash consegue matar os demônios e escapar do poço. Seu sapato tá desamarrado. Na saída, Ash mata um demônio que tinha escapado, ganha a atenção do pessoal e exige que Henry, o inimigo do Arthur, seja liberado junto com seus homens. Com isso, Ash, enquanto é paparicado e tido como herói, conversa com o mago, que diz pra ele que ele só voltará para o seu tempo normal através do poder do Necronomicon, ou seja, através do Livro dos Mortos. Após a conversa, Ash sai para caçar o livro, mas o mago alerta, assim que ele achar o livro, antes de pegá-lo, ele precisa dizer perfeitamente as palavras Klaatu Verata Nicto, pois caso contrário, vai dar ruim e vai dar ruim demais. Klaatu Verata Nicto. Eu já decorei as palavras, tá bom? Após passar por alguns perrengues, ser perseguido por demônios e sofrer com mini Ashes, em uma parte bem engraçada, Ash acha o livro, porém ele simplesmente se esqueceu da última palavra, e quando pega o livro, fala duas palavras certas e uma errada, condenando assim todo mundo à morte. Klaatu Verata... Porque, ao errar as palavras, Ash acorda um mega demônio que estava adormecido, que também desperta o seu grande exército de mortos-vivos. Exército de esqueletos, mais precisamente, que vão até o reino do Arthur para pegar o Necronomicon de volta. Mesmo não querendo, Ash aceita ficar e lutar contra os demônios, pois caso contrário, ele seria considerado uma grande fraude. E isso ele não quer ser.
Paralelamente a isso, Sheila, o novo interesse romântico de Ash, acaba sendo capturada e transformada em demônio após um beijo, motivando assim Ash a se tornar o grande líder. Eles vão lá, conseguem bolar alguns explosivos e matar vários demônios, transformam o carro do Ash, que como eu disse viajou no tempo, em uma hélice de helicóptero e sai matando geral, até que Ash consegue queimar o Mega Demônio, o deixando só o esqueleto, com ele sendo explodido pelo Ash logo depois. Nesse momento, Henry, junto com seu exército de vermelhos, chega na batalha para ajudá-los, e após tudo ser resolvido e Sheila ter conseguido voltar ao normal, o mago cumpre a sua promessa e manda Ash de volta para o seu tempo. Só que quando ele acorda e vai ver, ele foi parar em um mundo totalmente distópico e fora da sua realidade. Eu dormi demais! Bom, é importante dizer que Army of Darkness ou Uma Noite Alucinante 3 tem dois finais diferentes. Um final que foi para o mercado internacional, que foi o final que eu acabei de contar do futuro distópico, e um final que só saiu nos Estados Unidos, onde Ash de fato volta para o seu tempo e vai parar na loja que ele trabalhava no passado. Lá ele até luta com o demônio e termina o filme dando um beijo em uma mulher. A ideia original do Sam Raimi e da sua equipe era fazer Evil Dead seguir essas duas narrativas ao mesmo tempo, com os dois Ash continuando a sua história paralelamente, com uma história sendo interrompida pela outra, até que eventualmente iriam se juntar e virar uma história só. Mas como a ideia acabou não indo para frente, eles resolveram cancelar o filme. A franquia Evil Dead voltou em 2013 com um reboot, mas também em 2015 ganhou uma série que continua a história do Ash, uma série chamada Ash vs Evil Dead. Eu confesso que não vi a série, então eu não posso fazer um resumo completo de tudo o que acontece, mas resumindo aqui, ela se passa 30 anos após os 3 filmes originais, com Ash agora sendo um balconista, bebendo em bares, ficando com várias mulheres, mas quando ele foi querer impressionar uma mulher lendo uma passagem do Necronomicon, as coisas começam a dar errado. Após fazer besteira, Ash tem que voltar a ser quem era no passado e combater esses novos demônios. A série teve ao todo 3 temporadas, mas acabou finalizando na 3ª por baixa audiência. A série estava na Netflix, mas você pode assistir ela através de alguns meios alternativos, já que por enquanto não está disponível em nenhum streaming. Mas se por um acaso você já viu a série, deixa aqui nos comentários o que você achou. A Morte do Demônio. Lançado em 2013, Evil Dead, ou A Morte do Demônio, tem a direção de Fede Álvares e também tem produção do Sam Raimi junto com Bruce Campbell. O filme é basicamente um reboot/remake do filme de 1981, mas ao mesmo tempo se passa no mesmo universo dos filmes anteriores, porque, por exemplo, o carro do Ash aparece logo no começo do filme. Somando o fato do carro do Ash ter parado em 1300 no segundo filme e ser destruído no terceiro, esse aqui de 2013 parece ser uma continuação do filme de 81, lá o original, mesmo o livro dos mortos ainda estando intacto, porque logo no início vimos um grupo de pessoas matando uma outra que estava possuída, a queimando e estabelecendo todo aquele cenário bem caótico que vimos no começo do filme de 81. Eu te amo, filha. Mas enfim, voltando nos tempos atuais, vimos que novamente 5 amigos vão parar nessa casa abandonada, só que dessa vez com o intuito de ajudar a amiga deles, a Mia, que era viciada em heroína e chegou a morrer de overdose, mas voltou à vida após os médicos usarem o desfibrilador. Essa casa era dos pais da Mia e do David, que aqui no filme são irmãos, só que na casa a Mia se sente meio incomodada, sente um cheiro ruim, e com isso os seus amigos começam a explorá-la. Eles vão até o porão onde acham o livro dos mortos, que voltou a ser chamado de Naturum Demontum, junto também com uma espingarda, a mesma espingarda que vimos no primeiro filme. Não é 100% confirmado, mas teorizando aqui, talvez após os eventos do primeiro filme lá com Ash e seus amigos, os pais da Mia e David podem ter se mudado para essa casa, achado o livro dos mortos, não saber o que é, meio que ter embalado. O quê? Até que ele foi encontrado aqui por Mia e seus amigos aqui no filme de 2013. E aí, faz sentido? Tá bom.
Eles acham o livro meio que embalado com arame e tal, só que o amigo de Mia, o Eric, fica curioso, abre o livro e vê várias mensagens falando: não faz nada, não fala nada, larga o livro porque senão o diabo vai voltar. Só que o gênio vai lá e traduz algumas palavras e invoca o demônio. Sério, dessa parte em diante, eu torci pra esse cara ser o primeiro a morrer, porque tudo que vai acontecer após isso é 100% dele. Canda. Animal! Tira a mão daí! Burrão! Após tudo isso, Mia continua se sentindo mal e resolveu fugir, pegar o carro e meter o pé. Só que no meio da estrada, ela passa a ter visões de um demônio, bate o carro, é encurralada por algumas árvores demoníacas e acaba sendo possuída por esse demônio. David, junto com seus amigos, a acham e tentam levá-la para o hospital, mas por conta da chuva, a estrada está totalmente alagada, os forçando a voltar para casa e esperar a chuva parar. Só que lá, Mia é possuída 100%, fica doidona e é trancada no porão. Pouco tempo depois, Olivia, a namorada do Eric, também é possuída, corta sua boca com um vidro, mas é morta pelo próprio Eric. A namorada de David, a Natalie, acaba sendo atraída para o porão por Mia, que fingiu ter voltado ao normal. Só que tudo aquilo era um plano do demônio que morde a mão dela e ainda taca um beijão nela. Mia! A minha não tá aqui, seu imbecil! Pouco tempo depois, a mão dela começa a ficar infectada, o braço dela começa a ficar infectado, até que ela corta o próprio braço fora. Só que já era tarde demais, porque Natalie fica possuída, começa os ataques, mas acaba sendo morta por David e Eric. Eric revela que o demônio quer 5 vidas, porque assim que ele conseguir 5 vidas, uma chuva de sangue vai acontecer e um novo demônio vai surgir do chão. Para evitar que isso aconteça, David e Eric descem até o porão para botar Mia para dormir, porque assim eles poderiam enterrá-la e acabar com tudo isso. Só que Eric acaba sendo machucado por Mia e é morto no processo. Mas pelo menos David conseguiu pegar Mia e após muito resistir, finalmente consegue enterrá-la de uma vez por todas. E após perceber que as coisas se acalmaram, ele desenterra Mia na torcida de que o demônio tinha saído do seu corpo. E felizmente isso deu certo. Só que quando ele volta para casa para pegar as chaves do carro e meter o pé dali, ele é atacado no pescoço por Eric, que não tinha sido morto e sim foi possuído. Na tentativa de salvar a Mia, que como eu disse tinha voltado ao normal, David se tranca na casa e incendeia tudo, se matando e também matando junto o Eric que estava possuído. Só que, ao fazer isso, o demônio conseguiu as 5 mortes que ele tanto queria, porque beleza, a Mia morreu, mas voltou à vida, só que mesmo assim ela morreu. E com isso, uma mega chuva de sangue começa a cair, com um novo demônio surgindo do chão. A única maneira de acabar com tudo isso é Mia enfrentando e matando esse demônio. Então ela vai lá e bang, parte pra briga. Pega a motosserra que tava na cabana, chega a perder a mão esquerda, perdendo a mão que nem o Ash, que dessa vez perdeu a mão direita, e usa a motosserra para matar o demônio, que é sugado de volta para o inferno, acabando com tudo isso. Volta pro inferno. O cara é foda, patroa. O filme finaliza com Mia tomando ar enquanto a névoa desaparece e um sol começa a surgir, com um take final mostrando a casa pegando fogo, enquanto o livro dos mortos, que estava do lado de fora, é rapidamente fechado, ou seja, ele não foi destruído e está por aí. Só que o filme tem uma cena pós-créditos, uma cena mostrando uma narração que aparentemente é a narração daquele pesquisador do passado, dos filmes anteriores, e temos a aparição surpresa do Ash, que aparece falando um Kui. Inicialmente, a ideia era continuar esse reboot e fazer um crossover com os filmes anteriores, com a franquia original, com eventualmente Ash e Mia se encontrando e se aventurando. Só que a ideia acabou não indo pra frente e teve a série Ash vs Evil Dead, que eu comentei no bloco anterior. Bom, isso vai gerar polêmica, mas ranqueando os filmes de Evil Dead, na minha opinião, em primeiro lugar eu coloco o reboot de 2013, eu realmente adorei esse filme. Em segundo lugar, eu coloco Evil Dead 2.
2022. Em terceiro lugar, eu coloco Evil Dead, o original de 81. E em quarto lugar, eu coloco Army of Darkness. Ao que parece, assim como o reboot, Evil Dead Rise de 2023 se passa no mesmo universo dos Evil Dead lá com Ash. Só que ao mesmo tempo, não é uma continuação nem dos filmes do Ash, nem do reboot. E sim, é uma nova história, que se vocês quiserem, eu vou nos cinemas, assisto e trago um vídeo aqui pra vocês. Mãe? A mamãe tá com os vermes agora. E aí, qual é o seu ranking de Evil Dead? Qual filme da franquia você mais gosta e por quê? Deixa aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha. Esse vídeo deu um baita trabalho e assim você me ajuda demais. E se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para mais vídeos como esse, para mais resumos de filmes e séries. E aqui, ó, Velozes e Furiosos está aqui no cenário, porque muito em breve, no mês de maio, vai ser um resumão completo de todos os 10 filmes aqui no Good Nerd. Então fica ligado para você não poder perder. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!